nós consideramos que a ordem nacional é grave porque há uma premissa, uma pré-condição para que tudo isso ocorra, que é a manutenção do regime constitucional e da estabilidade democrática, que nós consideramos ameaçada por visões golpistas e classificamos claramente como golpe a tentativa de impeachment da senhora Presidente da República, porque não tem base constitucional para que isso aconteça. O regime de escolha e de substituição dos governantes na democracia é definida pela Constituição. O nosso país tem uma Constituição e essa Constituição estabelece como um valor fundamental eleições periódicas para definir quem governa a nação. E essa mesma Constituição diz que para haver impeachment não basta que não se goste do governo. É preciso que haja uma causa legítima na Constituição para levar a substituição desse governo antes do prazo definido pelo povo, definido pelas urnas. O chamado impeachment, o crime de responsabilidade, está previsto no artigo 85 da Constituição. E as hipóteses ali existentes, em absoluto, estão classificadas, estão presentes nesse momento. A Constituição diz que para haver crime de responsabilidade é preciso que o Presidente da República, em primeiro lugar, tenha atentado contra a existência da União. E eu, como governador do Estado, afirmo, e esse é o sentimento da imensa maioria dos governadores, que o regime federativo está preservado. Não há nenhuma violação contra a autonomia dos estados ou dos municípios. Em segundo lugar, é preciso que o Presidente da República impeça o exercício do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Isso não acontece. Todos nós sabemos que o Judiciário tem que se comportar com profunda independência na quadra presente, inclusive no que se refere às necessárias apurações de casos de corrupção. Tampouco o Poder Legislativo tem sido impedido de funcionar, ao contrário. O Congresso está funcionando plenamente. O Presidente da República, a Presidente da República não atentou contra o exercício de direitos políticos, individuais e sociais. Tampouco contra a segurança do país. Não há nenhum ato da Presidente da República que atente contra a chamada probidade dela. Porque mesmo os adversários mais firmes da senhora Presidente não imputam a ela nenhum ato pessoal de corrupção, de modo que não há causa para isso. Cumprimento das leis e das decisões judiciais tampouco houve. E permanece o debate acerca do suposto descumprimento da lei orçamentária, que é a única causa desse processo de impeachment aberto no Congresso Nacional. Ora, se houve as chamadas pedaladas fiscais em 2014, foi no mandato anterior da Presidente da República. Portanto, é impossível fazer impeachment do atual mandato com base no fato de um mandato já extinto. E mais, o Congresso Nacional nunca julgou essa questão. Há um parecer do Tribunal de Contas da União que não julga, opina. E o Congresso nunca disse se essa prática é ou não ilícita. Então, como fazer impeachment? E supostamente agora cria-se um fato novo. Em 2015, o governo teria aberto créditos suplementares sem observar a meta de superávit primário. É importante dizer isso à nação. O processo de impeachment hoje aberto tem só um fato que o presidente da Câmara dos Deputados apontou como caracterizador de crime de responsabilidade. A Presidente da República, em 2015, abriu créditos descumprindo a meta fiscal de 2015. Ocorre, e é importante sublinhar isso porque é uma questão séria, constitucional e jurídica e do respeito às regras do jogo democrático, ocorre que o Congresso Nacional aprovou o PLN 5. Ou seja, o próprio Congresso Nacional reviu a meta fiscal. Existe uma lei fixando uma nova meta fiscal. E o exercício financeiro ainda não acabou. Então, se no curso do exercício
financeiro. No ano fiscal de 2015, o próprio Congresso Nacional reviu a meta fiscal. É claro que os decretos editados anteriormente, com base na meta anterior, são validados, porque o exercício financeiro coincide com o ano de 2015. De modo que nós estamos diante de uma situação absurda, teratológica, uma monstruosidade institucional. E o sentido principal da nossa declaração hoje é afirmar a nossa convicção de que nós devemos fidelidade à Constituição e ao Estado Democrático do Direito. E são esses valores, acima de tudo, que fazem com que eu, com a responsabilidade de governar o Estado da Federação, afirmo à nação que nós não podemos nos calar, nós não podemos aceitar passivamente uma virada de mesa antidemocrática. Nós não podemos aceitar que se rasgue a Constituição. Isso está acima de qualquer governo, porque isso foi conquistado por gerações. Gerações lutaram para que esse país tivesse uma Constituição. Gerações lutaram para que nós chegássemos até aqui. E é preciso aguardar. Eu me dirijo muito especialmente, em conclusão, àqueles que, no momento presente, não gostam do governo, que fazem críticas ao governo. Quero dizer que as críticas, todas, são legítimas. O direito à oposição é legítimo, mas ele não está acima do país. Nenhum interesse de força política que deseja governar o país pode estar acima da democracia. E por isso mesmo nós temos que fazer com que haja serenidade nesse momento. Por isso que eu me dirijo àqueles que não gostam do governo. É legítimo não gostar, mas há um momento de manifestar que não gosta, que é na próxima eleição presidencial, que é nas eleições municipais, é nas eleições parlamentares. Mas no presidencialismo não existe impeachment por gosto, diferente do parlamentarismo. Parlamentarismo, você não gosta do governo, derruba o governo. No presidencialismo não é assim. E por isso mesmo nós estamos aqui fazendo essa declaração de que o governador do Maranhão, aqueles que integram o governo estão aqui, estamos solidários com a luta do PDT, representada pelo ministro Ciro, pelo presidente Lupe, de fazer uma ampla mobilização, que é uma luta de vários partidos, para que a Constituição seja respeitada. Nós estamos lançando uma página no Facebook em torno da insígnia Golpe Nunca Mais, numa alusão ao projeto Brasil Nunca Mais, que denunciou os crimes da ditadura, para lembrar ao Brasil o que acontece quando a Constituição não é respeitada. Quando a Constituição não é respeitada, quando se abre espaço para atalhos e golpes, as consequências são gigantescas. Em 1964 fizeram isso, um golpe no Congresso Nacional, e a nação pagou por mais de 20 anos as consequências dos atalhos e dos golpes chancelados na época do Congresso Nacional. Eu tenho confiança que o Congresso brasileiro não vai repetir o mesmo erro, e que o Supremo Tribunal Federal do país também não vai permitir essa violação à Constituição, e por isso nós, como militantes políticos, estaremos mobilizados na internet, por intermédio dessa página Golpe Nunca Mais. Aproveito para convidar todos a acompanhar essa página, e também prontos a nos incorporarmos às mobilizações sociais contra essa tentativa de fraudar a vontade popular e de desrespeitar a Constituição democrática do país. Não há razão para impeachment.